Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio, que vai falar sobre evolução e educação. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandona, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos. Mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos, diante desta palestra virtual, possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite
em seus corações, como um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando. Dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe, discuta serenamente. Faça a luz, semeie a paz. Espalhe as bênçãos, lute, elevando. Seja alegre, viva desassombrado. Demonstre a coragem, revele a calma. Respeite tudo e ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Boa noite, amigos do Bezerra de Menezes Nosso Lar, essa casa de Bezerra de Menezes. Agradecemos mais uma vez o convite e aqui estamos para podermos conversar em torno dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona para que possamos prosseguir nessa romagem terrena, nessa encarnação que a cada um de nós foi dada para que possamos desenvolver o nosso processo de alma imortal. Bom, pessoal, a gente tem sempre feito comentários baseados nos livros de Emmanuel, né, daqueles livrinhos de Emmanuel, mas hoje nós devemos fazer comentários em torno do livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, Espírito Vinícius. E a lição que a gente escolheu para a gente conversar, pessoal, é muito interessante para todos nós, que diz respeito a um tema que, desde sempre, a gente acha que é importante para todo ser humano, que é a educação. Só que nós vamos associar isso à questão da evolução. Então, o capítulo é o capítulo 4, e tem o título Evolução e Educação. Vamos lendo e vamos comentando, espero que isso não seja cansativo, mas eu acho que vai ser bom para todos nós, que é um assunto interessante. Então, ele começa assim: educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas, porque realmente elas existem no estado latente. A evolução resulta da involução. O que sobe da terra é o que desce do céu. Muito bem, vamos fazer um comentário rápido sobre esse texto aqui. A primeira coisa é que nós estamos num processo de evolução natural, dado pela possibilidade do amor divino, para que a gente possa retornar a perceber claramente a nossa integração com Deus. Se somos filhos de Deus, logicamente temos conteúdo divino. Esse conteúdo divino está guardado dentro de nós. Por isso que ele fala que o processo é de evolução. Nós estamos desenvolvendo aquilo que está envolvido pela nossa involução, que é uma evolução na origem. De lá para cá, nós estamos todos num processo de evolução. E aí, ele fala que não se pode tirar nada de onde não tem nada. Então, logicamente, como somos filhos de Deus,
temos todos os potenciais divinos em nós, na condição de filho. Então, nosso trabalho é justamente tirar isso de dentro, jogar para fora. Esse é o trabalho do educador, justamente fazer com que a gente, pelas motivações externas, pelos impulsos externos, pelos estímulos externos que chegam na gente, vai colocar para fora aquilo que nós temos guardados pela condição de filhos de Deus que temos. E ele fala: a diferença entre o sábio e o ignorante, o justo e o ímpio, o bom e o mal, procede de serem uns educados e outros não. O sábio tornou-se tal exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais. O justo alcançou santidade cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir. Foi de si próprio que eles desentranharam e desdobraram, pondo em evidência aquelas propriedades, de acordo com a sentença que o divino artífice esculpiu em suas obras. Crescei e multiplicai. Então, todos nós, pessoal, desde a pessoa mais simples à pessoa mais sábia, tudo que ela faz é um processo que ela tira de dentro, diante da necessidade que funciona para nós como estímulo externo. Vamos falar, por exemplo, do problema. Quem é que quer ter problema? Ninguém quer ter problema, né? Porque o problema foi associado a uma situação de dor, de dificuldade, de sofrimento. Mas, na realidade, problema significa uma situação que está posta e que nós temos que encontrar a solução. A solução, o buscar a solução, muitas vezes promove justamente a saída desse conteúdo que nós já temos para encontrarmos ali a solução daquele problema que está posto para cada um de nós. Como para uns é mais difícil, para outros é mais fácil, para esses que é mais difícil, ele vem associando o problema à dor. E aí tornou-se uma situação que ninguém quer ver envolvida. Mas, na realidade, a nossa vida é uma sucessão contínua de resolução de problemas que foram colocados em nossa vida até por decisões nossas anteriores. Você veja que coisa interessante, né? Então, situações as quais escolhemos ao longo das nossas várias encarnações deram para nós problemas para serem resolvidos. Nós causamos, nós vamos ser a origem do encontro da solução. E aí, para isso, nós temos também a ajuda do impulso vibratório de quem já consegue resolver esses problemas, quem já superou esses problemas, que são justamente os espíritos, os anjos, ou as entidades as quais nos ajudam a, por ressonância vibratória, fazer com que esse conteúdo venha para fora e a gente consiga resolver essas questões. Então, o sábio se tornou tal exercitando com perseverança. Então, isso é uma coisa necessária, a perseverança, a insistência. Por isso que para nós, que trabalhamos no meio espírita, nós temos como lema, como princípio importante o trabalho. O trabalho, por si só, já representa problemas. Problemas aos quais nós temos que encontrar solução. É só isso. O paciente que chega na mesa de cirurgia para o médico é um problema de dor, de saúde instável, para que ele possa resolver. E aí ele vai usar todos os conhecimentos que ele tem, que através da faculdade, pelo estímulo das provas, dos professores, das questões que surgiram, ele trouxe para a memória consciente e agora ele, diante do paciente, ele consegue resolver. Ele estar diante do paciente também já gera nele toda uma ligação para que ele possa encontrar também outras soluções que muitas vezes os 6 ou 10 anos que ele passou na faculdade não deram para ele. Isso sem falar do grau de conexão que pode haver por todo esse processo que nós temos na nossa vida de ligações espirituais. Então, se tem um exemplo assim, complexo, que é do médico, mas isso ocorre com a dona de casa, ocorre
uma pessoa que tem que resolver problemas simples no seu trabalho diário, ocorre com o advogado, ocorre com o engenheiro, ocorre com o jornalista, ocorre com o enfermeiro, ocorre com todo tipo de profissão ou ocupação que nós tenhamos. Um marceneiro, por exemplo, um eletricista. Todo esse processo para o qual ele trabalha vem essencialmente de dentro dele, que ou ele vem para fora no momento em que ele está executando aquilo ali, porque ele não tem outra forma, ele tem que encontrar a solução, ou vem através do estímulo do banco da escola, do banco do curso técnico, do banco da faculdade, e assim sucessivamente. A verdade não surge de fora, como em geral se imagina, procede de nós mesmos. Então, por exemplo, não é o professor que põe o conteúdo no aluno. Não. O conteúdo já está no aluno. Ele só promove a saída do conteúdo do inconsciente do aluno para o consciente. Então, o conhecimento do mundo, pessoal, está dentro de cada um de nós. Basta que nós tenhamos os impulsos adequados, o estímulo adequado. E isso não procede da questão do poder aquisitivo, porque são inúmeros os fatos de pessoas que vêm da origem mais simples e consegue desenvolver, descobrir coisas de impacto mundial no que diz respeito a poder ajudar as pessoas. E também até nos processos destrutivos. Mas que, a par delas serem destrutivas, elas vêm do conhecimento daquela pessoa, que se fosse usado de forma inversa, ela produziria benefício, né? Mas é o conhecimento. O reino de Deus, que é o da verdade, não se manifestará com expressões externas. Por isso que o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós. Educar é extrair do interior e não assimilar do exterior. Poxa, isso é importantíssimo. Isso dá para nós uma outra. Eu posso ter uma outra expectativa diante de todas as situações que eu resolver me envolver. Toda situação que eu resolver me envolver, se eu me envolver pensando que eu tenho conhecimento daquilo, que se eu tiver estímulo certo eu vou conseguir resolver, me dá uma outra forma de encarar todas as situações que são postas para que eu possa resolver, que recebe o nominho de problema. É a verdade parcial que está em nós, que se vai fundindo gradativamente com a verdade total que a tudo abrange. É a luz própria. Lembra que Jesus disse, né? Vós sois luz. Que bruxuleia em cada ser que vai aumentando de intensidade à medida que se aproxima do foco supremo, de onde proveio. Então, estabelecer uma ligação com Deus, através da prece, através da pacificação, do estado de paz que nós podemos atingir, fazendo o programa de atenção plena, de meditação, de atenção em tudo que fazemos, conhecermos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo vai nos ajudando a aumentar a intensidade da percepção do foco supremo, de onde proveio. É a vida de cada indivíduo que se aprofunda e se desdobra em possibilidades, quanto mais se identifica ele com a fonte perene da vida universal. Então, esse trabalho de meditação, de atenção plena, vai nos conectar com a nossa origem divina, com o nosso DNA divino, com o nosso Criador, nosso Pai, que nos ama e que só deseja que a gente cada vez mais tenha consciência integral daquilo que nós somos e que é expresso parcialmente como consequência da nossa condição espiritual no nosso corpo físico de agora. Eu vim a este mundo para ter vida e vida em abundância. O juízo que fazemos de tudo quanto os nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com as nossas condições interiores. Poxa, olha o que ele quer dizer aqui. Que tudo aquilo que a gente observa, a gente vê pelos nossos óculos. Óculos, que ele disse aqui, são as nossas condições interiores, como ele citou aqui.
Então, os preconceitos, as pré-avaliações, as preconcepções, fazem com que o meu óculos muitas vezes esteja sujo e eu veja de forma parcial aquilo que é muito mais amplo. Então, mais uma vez, eu volto a insistir. O trabalho de autoconhecimento, de meditação, de autoobservação diante da forma como a gente encara e a gente observa o mundo, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente age com relação à convivência com os outros, são situações que nos mostram quem nós somos e quais são as alterações que temos que fazer em nós mesmos, não mais nos identificando com aquela forma, e aí podermos trazer para fora coisas mais úteis, positivas e construtivas. Vemos fora o reflexo do que temos dentro. Então, muitas vezes, a forma como a gente encara uma pessoa, principalmente hoje nos dias que a gente está, de estar sobrecarregado de informações que chegam aos milhares para nós, e a gente emitindo um julgamento toda hora, diz exatamente do que nós temos dentro de nós e de quem nós somos. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si próprio. Exatamente, a semente é o melhor exemplo disso. Ninguém imagina que de uma semente pequenininha que eu planto vai nascer um pé de manga enorme, exuberante, vasto, abrangente, que dá uma sombra maravilhosa para os momentos de repouso. Nos dá a fruta que pode nos alimentar de uma pequena semente, que é muitas vezes menor do que o tamanho da árvore quando ela atinge a idade madura. A mesma coisa somos nós, pessoal. O quanto da semente que cada um de nós carrega está já para fora, já se transformou em árvore que pode dar fruto. E mesmo na natureza nós temos exemplo, né? As pessoas podem dizer assim, mas aí semente de manga pode dar só manga. Não, mas eu posso fazer um processo de enxerto. Esse enxerto, pessoal, também é muito possível na situação do nosso espírito. E eu posso produzir outros frutos, outras coisas, porque potencialmente na minha árvore, na minha semente de manga também tem essa possibilidade. Educar é evolver, é se desenvolver, é sobrepairar, é evoluir de dentro para fora, revelando na forma perecível que é o nosso corpo físico a verdade, a luz e a vida imperecíveis eterna. Por isso que são as características de Deus, a cuja imagem e semelhança fomos criados. Deus tem todas esses predicados, pessoal, de forma originária e pura. E nós também os temos na condição de filho. O nosso trabalho é justamente cada vez mais através da expansão da consciência e do autoconhecimento que se faz através dos exercícios de meditação, observando os pensamentos, reconhecendo as emoções, sabendo que muitas dessas emoções, desses pensamentos já não fazem mais parte das nossas ações de hoje, mas eles são nossos. Nos ajudaram a chegar aqui porque eles foram utilizados em momentos que a vida exigiu isso de nós quando estávamos no desenvolvimento do nosso estado primitivo. Hoje não mais são necessários, mas eles estão presentes. E muitas vezes a gente se sente muito chateado quando eles vêm, e nós muitas vezes nos identificamos com eles e damos chance de que ele continue se apresentando, continue trazendo aí situações de conflito, de dor, porque a gente não está prestando atenção nesses aspectos que nós temos. Nossa vida hoje, pessoal, é muito voltada para o exterior. E o pior é que nós tomamos decisões todos os dias baseado no nosso interior, naquilo que nós temos, e vamos sofrer as consequências dela. Então, um dos processos que nós precisamos educar em nós mesmos é ter a perfeita consciência, ou o máximo da consciência possível, daquilo que nós carregamos.
o que os fatos produzem em nós de pensamento, de emoção, de sentimento. Porque a sequência normal é a ação. E se a ação for uma ação inadequada, pessoal, não há como não colher os resultados dela. Porque isso é uma lei. Então, sabendo dessas qualidades ou dificuldades que a gente carrega, nós podemos trabalhar para educá-los. E educá-los, inicialmente, vai ser não mais nos identificarmos com elas. Mas isso já é uma outra fase. A fase em que a gente não nega aquilo que somos e que se apresenta toda hora e muitas vezes aquele que chamamos de inimigo vem e nos dizem e mesmo assim nós negamos. Esse trabalho é o trabalho primordial e principal do processo de educação. E aí, consciente, em paz conosco mesmo, por saber que a gente carrega aquilo, mas que a gente está se esforçando para não identificar, podemos partir para a segunda fase, que é justamente de você fazer o trabalho cada vez mais claro, de não identificação com hábitos e situações que cultivamos há muito tempo atrás. Esse é o recado que nós tínhamos para dar hoje, pessoal, para poder dividir com vocês, baseado nesse livrinho, volta a insistir com vocês, o Mestre na Educação. Nós vamos estar, assim que fomos convidados toda vez, trazendo mais alguns capítulos desse livro, que a gente considera que é um assunto que nós temos que reforçar constantemente para podermos nos superar a cada dia, evoluir, nos desenvolver a cada dia. E fazendo isso, cumprimos a nossa tarefa de retorno à consciência integral da convivência com Deus, nosso Pai, que nunca esteve longe de nós e que nós não nos percebemos, mais uma vez por um processo de falta de educação. Educação de perceber o que sentimos. Mas isso já é assunto para um outro momento. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer a todos que fiquem em paz, que possam cultivar um estado de paz, para que possam alcançar mais rapidamente a felicidade que todos nós almejamos. Paz em Jesus, paz a todos, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Então, gostaram da palestra? Muito produtiva. Vamos passar para a última parte dos nossos trabalhos? A energização, as vibrações e o passe à distância e a fluidificação da água. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente nesse momento, acalmando a mente, os pensamentos, esquecendo as atribulações e as dificuldades, lembrando da figura amorosa do nosso querido Mestre Jesus, entrando em conexão com a espiritualidade maior. E vamos agradecer mais uma vez ao nosso querido Mestre por sua proteção e seu auxílio. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Todas as equipes de trabalho, sejam espirituais, sejam equipes de encarnados. Vibrar e rogar por todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente, por cada um de vocês que está nos acompanhando agora, nesse momento, pedindo a Jesus que ilumine cada dia mais cada um. E vamos rogar ao Mestre querido, nesse passe à distância, que possamos receber todas as energias, todos os fluidos, tudo aquilo que nós necessitamos para permanecermos equilibrados,
e animados nessa caminhada pelo planeta Terra. E vamos aproveitar e pedir pelo nosso planeta para que Jesus, que é o seu governador, ilumine cada dia mais, para que toda essa limpeza que está acontecendo nesse final de tempo, final de planeta de provas e expiações, toda essa limpeza possa acontecer da melhor maneira possível, para que nós tenhamos condições, Mestre amado, de acompanhar essa transição maravilhosa para um planeta de regeneração. Ilumina, Senhor, todas as regiões de conflito, de guerra. Ilumina, Mestre, a cada um, toda a humanidade, cada ser, cada criatura sua, os animais. Ilumina a natureza, Senhor. Enfim, Mestre amado, renova o nosso planeta para que possamos todos nós aproveitar uma época melhor, uma época em que o amor e a luz vão vigorar no nosso planeta em regeneração. Mestre, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que estão desencarnando, ao terem cumprido o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, para que sejam bem recebidos na espiritualidade maior. Senhor, passa por cada leito de hospital, cada leito de UTI, cada leito em cada residência, onde exista um ser passando por enfermidade, por dificuldades. Ilumina cada um, para que tenham mais ânimo e esperança para ultrapassar essa dificuldade, que é estar com uma doença, com dores, com dificuldades na área da saúde. Senhor, nós abrimos a porta do nosso lar para que o Senhor entre, para que o Senhor inove todos do nosso lar, para que tire todo o mal, toda a energia negativa, para que ilumine e proteja nossos familiares, para que o Senhor traga o amor e a união ao nosso lar, à nossa família. Senhor Jesus, nós te rogamos por cada criatura que nesse momento se encontra em solidão, em depressão, em tristeza, em melancolia, em desânimo. Renova, Senhor, as energias e renova a esperança nesses nossos irmãos. Mestre, nós te pedimos neste momento a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos nos renovar ao tomar a água fluidificada. Senhor Jesus, olha para cada um de nós que temos o nosso coração às vezes oprimidos para ultrapassar as dificuldades. Muitas vezes nos deixamos levar pela negatividade. Muitas vezes nos deixamos levar pela escuridão daqueles que nos acompanham, aquelas pessoas que têm o coração negativo e que acabam nos influenciando, às vezes no lar, no local de trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que nos deixemos levar por forças negativas. Renova, Senhor, cada um de nós, para que possamos sempre estar de acordo contigo. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Nós contamos contigo, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, todas as vezes que esses pensamentos negativos, que a escuridão se aproximar de vocês, parem um segundo que seja, façam uma oração, peçam a ajuda, que Jesus atenderá. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja em seus corações hoje e sempre. Que assim seja.